Olá, eu sou Kayoko Takeda e hoje eu vou te ensinar uma receita caseira de probiótico para você combater o intestino solto. É isso mesmo, da mesma forma que os fermentados e probióticos ajudam no combate da prisão de ventre, eles também são úteis para a diarreia. Basta seguir os passos que eu vou te ensinar hoje aqui e seu problema vai melhorar em poucos dias. Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe este vídeo também com alguém que esteja precisando desse conhecimento. Consideramos como diarreia e intestino solto quando evacuamos mais de 3 vezes ao dia e as fezes são amolecidas que desmancham na água ou são fezes líquidas. O que pode te levar a ter diarreias? Existem muitas causas, mas eu vou citar algumas. Intolerância à lactose, intolerância a glúten, dificuldade na digestão de proteínas, doenças inflamatórias do intestino, verminose, pessoas que têm metabolismo muito acelerado, ou se ingerir muitas fibras, ou ingerir muitos doces, refrigerantes, alimentos industrializados, etc. Se esta condição de intestino persistir, poderá causar a desidratação grave, a perda de peso, prejuízo na absorção de nutrientes e sérias consequências na saúde física, mental e emocional também. Se você se enquadra nesta situação, é importante que consulte um médico. Não deve ir empurrando com a barriga. Na nossa barriga está o segundo cérebro, o nosso sistema gastrointestinal, desde a boca até o ânus, é de suma importância. Existem bilhões e bilhões de micro-organismos, principalmente bactérias e leveduras, que auxiliam as nossas células do intestino a desempenharem as importantes funções necessárias para o funcionamento saudável do nosso corpo. Por exemplo, a captação de nutrientes, produção de enzimas digestivas, os hormônios, a função detoxificante do intestino, produzir substâncias químicas que agem nas conexões nervosas ou que agem no sistema nervoso central, determinam nossa conduta, nossas emoções, nossas fobias e compulsões. Você sabia de tudo isso? Agora que você sabe, aumenta a sua responsabilidade de cuidar melhor do seu intestino. Alguns alimentos e certas providências são importantes. Tomar muita água filtrada. Nunca tome água que tem cloro. O cloro é bactericida. Ou tome água fervida ou mineral. Tomar água de coco e isotônicos. Consumir maçã sem casca. Tomar infusões de ervas, aqui no Brasil chamamos de chá, então chá de camomila, erva doce, erva cidreira, suco de maçã, maracujá, goiaba, caju e limonada sem açúcar, de preferência, ou adoçada com estévia. Atenção! Nos dias em que você estiver com crise de diarreia, você não deve comer alimentos fermentados ácidos de sabor intenso, porque isso irrita ainda mais o seu estômago e intestino. No momento das crises, cozinhe as maçãs com a casca, com um pouco de água e coma sem a casca. Você deve ir ao médico e ele irá te prescrever alguns medicamentos e um probiótico. O que são probióticos? Probióticos são suplementos alimentares que possuem bactérias vivas, que podem continuar vivas no nosso intestino e regular o funcionamento intestinal e, consequentemente, trazendo benefícios à nossa saúde. Existem probióticos comprados nas farmácias ou podem ser manipulados conforme a receita do médico ou do nutricionista. No momento das crises, você precisa seguir a orientação do médico e tomar os probióticos pelo tempo prescrito. Mas como o meu lema é que seu alimento seja o seu remédio, eu vou ensinar como fermentar a maçã e torná-la probiótica
e incluir na sua dieta quando a crise melhorar para prevenir e curar este problema. A maçã é indicada tanto para o intestino preso como para o intestino solto demais. É ótimo para curar doenças intestinais. Na sua casca, que é rica em pectina, polpa doce e deliciosa, traz inúmeros benefícios para o organismo. Um estudo recente publicado na revista Fronteiras na Microbiologia parece ter descoberto que uma única unidade de maçã contém até 100 milhões de bactérias. Todos esses micro-organismos ajudam a regular o funcionamento do intestino. Como foi a pesquisa? Foram encontradas cerca de 1.755 espécies de bactérias e das 100 milhões no total, o caule continha 9,5 milhões, a casca 1.600 milhões, a polpa 19 milhões e 700 mil e as sementes 37,7 milhões e o pedúnculo 22 milhões. E as versões orgânicas eram fontes de ecossistemas bem mais diversificados do que as comuns. É incrível, não é? Numa única fruta da maçã. E quando colocamos esta fruta imerso na salmoura, criamos um ambiente propício para que estes micro-organismos presentes na fruta se multipliquem muito rapidamente e liberem o ácido lático. Vamos ingerir esta fruta neste ponto de fermentação e estes lactobacilos e bifidobactérias que se multiplicaram em bilhões e bilhões vão para o nosso esôfago, estômago, intestino delgado e intestino cólon. E em diferentes porções do sistema digestivo, as diferentes bactérias atuam de forma específica, trazendo benefício para a nossa saúde. Se levarmos bilhões e bilhões de boas bactérias para o nosso intestino, através da nossa alimentação, teremos muita chance de regularmos o nosso intestino. E estaremos livres do medo de comermos fora de casa, de sairmos com os amigos e medo de sermos surpreendidos por uma diarreia. Poderemos comer melhor, teremos melhora na absorção de nutrientes e, consequentemente, poderemos ter vida social, pensar e planejar uma longevidade saudável. Porque o alimentar-se com alimentos fermentados e probióticos passa a ser um estilo de vida quando você descobre o valor dela. Como devemos consumir este alimento? É muito simples, não há necessidade de fazer nenhuma receita rebuscada. Quando ela fica agridoce, já pode ser servida como acompanhamento nas nossas principais refeições. Pode ser servido com uma salada ou proteína ou até mesmo como uma sobremesa. Agora vamos à receita. É uma lactofermentação de geração espontânea. Tempo de fermentação 3 a 4 dias. A validade dela é mais delicioso se consumido durante os primeiros 10 dias. Depois vai ficando mais ácido e as maçãs podem ficar amolecidas. Não faça grande quantidade. Ingredientes: 4 a 5 maçãs descascadas, reservar a casca de uma maçã, sal marinho integral sem iodo. É importante que seja sem iodo, porque nós vamos ativar as boas bactérias. Podemos usar o cravo ou anis estrelado. Eu hoje vou usar a pimenta Sichuan. Fermentar na temperatura ambiente por 3 a 4 dias até que o sabor fique agridoce. Durante os dias de fermentação, devemos agitar o conteúdo do vidro porque o mofo gosta de líquido parado. Quando julgar que já está ácida, leve para a geladeira e feche o vidro com a própria tampa. Está pronto para ser consumido. Eu estou usando 5 maçãs. Vamos ver quantas vamos precisar aqui. Eu vou manter a casca de uma maçã. Eu vou colocar no fundo, porque na casca tem as bactérias. Então vou trazer aqui
para incentivar essa fermentação. Depois eu cortei essa maçã da seguinte forma, descascada, né? Porque é para ajudar uma pessoa que está com diarreia. Tira isso aqui, mas mantém essa parte onde está a semente. A sementinha está aqui. Tirar a semente, porque a semente contém substância que é venenosa. Mas na verdade essa pequena quantidade não teria problema, mas vamos tirar. Vamos manter essa parte, por quê? Porque nós ouvimos hoje mesmo nesse vídeo, a concentração das bactérias estão aí. Aqui eu estou usando a pimenta Sichuan, que é uma pimenta chinesa. Você pode colocar o dedo de moça, cravo, anis estrelado, só não coloque a canela, porque a canela é bactericida e fungicida também. Vamos colocar água até um dedo abaixo, 1 a 2 dedos. Porque a própria maçã vai liberar líquido quando eu coloco sal. 833 gramas. Eu vou colocar 16 gramas de sal. Se for um sal moído, é uma colher de sopa cheinha, vai dar 15 gramas. Aqui no caso desse sal, vamos ver, 15 gramas também, exato, e mais um pouco, 16. Vou pôr aqui, essa é a água que eu retirei daqui do vidro. Agora temos que colocar algo para segurar essas maçãs imerso debaixo dessa salmoura. Você conhece isso que é vendido em tantos lugares? A maioria das pessoas conhece. É um tipo de tampa, né, que usa para tampar tigelas, pratinhos e tal. É de silicone. Então eu vou usar esse lá dentro para segurar essas maçãs. Porque se eu usar folha de repolho, por exemplo, vai dar o sabor do repolho. Eu não quero que pegue o sabor do repolho. Então vou colocar este, poderia ser um pouco menor, e colocar os pesos, que são as bolinhas, as politas de vidro. Agora vamos fechar com papel toalha. Está pronto, vamos fermentar durante 3 a 4 dias e estará pronto quando o sabor dele estiver agridoce, gostoso, né? Com o sabor do ácido da fermentação. Todos os dias vamos balançar esse conteúdo, porque o bolor gosta de líquido parado. Esse líquido deve cobrir, aumentar até cobrir toda a maçã. Vou mostrar um que está pronto. Ele sobe, tá vendo? Por isso que tem que ter o peso para mantê-lo embaixo. Está com 2 dias de fermentação, falta fermentar um pouquinho mais, mas já está com sabor agridoce, está gostoso. Por dentro está a doçura da maçã e está também com gosto dessa pimenta, pimenta Sichuan, uma pimenta chinesa. Vamos provar. Muito delicioso. Estas maçãs já estão ricas em lactobacilos vivos. Você acabou de fazer um super alimento. A sugestão de consumo: deve ser incluído na sua dieta aos poucos, começando por equivalente a meia colher de sopa no almoço e no jantar durante 3 a 4 dias. E depois aumente para 1 colher de sopa
por mais 3 a 4 dias e depois passe para 2 colheres de sopa. Observe a reação do seu organismo. O excesso não faz bem. Se você tiver pressão alta, eu ensino no meu curso como preparar alimentos fermentados sem sal ou com pouco sal. Esta foi a receita de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, por favor. Se você ficou interessado em aprender mais receitas como esta, que vão manter o seu intestino sempre regulado, não deixe de conferir o meu livro digital, A Cura pelos Fermentados. Ele contém um guia com mais de 70 receitas para você aprender a preparar, armazenar e consumir corretamente os seus probióticos, colhendo benefícios desses alimentos. Para adquiri-lo, basta tocar no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário abaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo.